Olá, meus amores! Vamos iniciar agora a nossa aula de Ciências da Natureza. Peguem a apostila 6 e abram na página 146. Bom, nós vamos começar a entender um pouquinho sobre o que são as plantas e os tipos de plantas que nós temos, ok? Bom, primeiro nós vamos fazer a leitura de um texto e depois nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, ok? O que são plantas? Atividades 43 e 44. As plantas são seres vivos capazes de produzir o próprio alimento e, como os demais seres vivos, apresentam um ciclo de vida. Isto é, elas nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. A ciência que estuda as plantas é a botânica. Vários profissionais dedicam-se ao estudo, ao cultivo e aos cuidados das plantas, como botânicos, agrônomos, agricultores, jardineiros e etc. O nome que se dá ao conjunto de espécies vegetais de uma região é flora, isso a gente já tinha visto. Existem 4 principais grupos de plantas: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Vamos conhecê-las? As briófitas são plantas bem pequenas encontradas em ambientes terrestres úmidos e sombreados, ou seja, locais mais escuros, com pouca luminosidade, como cascas de árvores e rochas próximas a corpos de água. Existem algumas briófitas aquáticas de ambiente de água doce, como rios e lagos. Vamos lá. Um exemplo muito comum desse tipo de planta, das briófitas, são os musgos, ok? Esse negocinho verde pequenininho que nasce na casca das árvores em locais muito úmidos. Ó, nós temos esse exemplo na imagem A, tá bom? Nesse círculo embaixo é essa imagem ampliada, tá bom? E é aí que você consegue ver as plantinhas bem pequenininhas, que são as plantas do musgo, tá bom? Vamos lá. Página 147. Ainda temos outros tipos de briófitas, tá bom? As hepáticas, que é a imagem B, e os antóceros, desculpa, na imagem C, tá bom? Página 148. As pteridófitas são plantas bem maiores que as briófitas. Elas são essencialmente terrestres e habitam principalmente ambientes sombreados e muito úmidos. No Brasil, as pteridófitas são frequentemente encontradas em ecossistemas de floresta da Mata Atlântica e da Amazônia. O exemplo básico das pteridófitas são as samambaias, tá bom? Que é essa imagem A, tá bom? Na imagem B, nós temos a cavalinha e na imagem C, nós temos o licopódio. Vou mostrar todas essas imagens para você enquanto a Pro vai falando, tá bom? Próxima página. Página 149. As gimnospermas são as primeiras plantas com sementes a surgirem no planeta Terra. Elas habitam preferencialmente ambientes terrestres de clima frio. No Brasil, a araucária, ou pinheiro do Paraná, é a única gimnosperma nativa, encontrada nas regiões do sul do país e em áreas de maior altitude no sudeste, como em Campos do Jordão. Na imagem A, nós temos a tuia, tá bom? É um tipo de araucária. Na B, a sica. E na C, um tipo de araucária também que é utilizada para ornamentação em grandes jardins, ok? É isso que nós estamos mostrando na C. Próxima página, as angiospermas. São plantas mais diversas, apresentam flores e sementes protegidas pelo fruto. Elas são as únicas plantas que ocupam praticamente todo o ecossistema. Bom, basicamente, plantas que têm flores e frutos são angiospermas, ok? As plantas que têm semente são gimnospermas. As plantas que ficam em locais muito úmidos, que são um pouco maiores, são as pteridófitas. E as plantas que são pequenininhas e ficam em locais úmidos e escuros são
são as briófitas, ok? Como, por exemplo, o musgo. Então, vamos lá. Essa é basicamente a diferença entre esses grupos. Dentro de cada um desses grupos terão vários exemplos de flores, ok? Mas, basicamente, a diferença entre eles é essa. Vamos iniciar as atividades, então. No exercício na página 151, nós temos várias imagens, ok? O primeiro exercício, nós temos várias imagens. Cada uma dessas imagens está representando uma planta, ok? Uma planta que faz parte de um dos 4 grupos que nós aprendemos. Se essa planta pertencer, se ela for uma planta só com sementes, ela pertence ao grupo das gimnospermas, então nós temos que marcar a letra G, ok? Se ela for uma planta com flores e frutos, nós temos que marcar a letra A, porque ela é uma angiosperma. Se ela for uma planta bem pequenininha, ok? Que nasce em locais úmidos e escuros, nós temos que marcar o B, porque ela é uma briófita. E se ela for um pouquinho maior, ok? Que uma briófita, nós temos que marcar a letra P, apesar delas terem características parecidas, como gostar de locais úmidos e escuros, ok? Ela é um pouco maior do que a briófita, então nós marcamos P porque ela é uma pteridófitas, ok? Então vocês vão marcar a letra A para angiospermas, B para briófitas, P para pteridófitas ou G para gimnospermas, ok? Façam com calma, observem bem a imagem. Quem precisar pesquisar, não tem problema, ok? E vamos para o próximo exercício. Página 152, nós temos um textinho. Leia o texto e faça o que se pede. O avanço das cidades e das áreas de cultivo, assim como a utilização das plantas na indústria, provoca desmatamento que colocam várias espécies em risco de extinção. Um exemplo é a canela sassafras, planta encontrada no sul da Bahia, ao Rio Grande do Sul, e que está em perigo de extinção. Sua madeira é extraída para a fabricação de móveis e de material para a construção civil. Na medicina, é aplicada no tratamento de algumas doenças, como o reumatismo e como repelente de mosquitos. Os indígenas que vivem em regiões do estado do Paraná e de Santa Catarina usam a casca dessa árvore para o tratamento de dores e contusões. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho. Se essa árvore está sendo utilizada tanto para medicamentos quanto para construção civil e fabricação de móveis, e por conta disso ela está entrando em extinção, nós temos que entender qual é a importância da conservação dessa árvore, ok? Por que ela é tão importante? Por que ela é tão importante? Além de ter essa árvore para construção civil ou coisas do tipo que nós podemos substituir, não precisa ser necessariamente essa árvore. Por que ela é tão importante assim para que a gente precise preservar esse exemplar, esse ser vivo não entre em extinção, prejudicando quem precisa dela? Bom, vamos pensar um pouquinho sobre os usos dela. Nós usamos para construção civil, né, construção de casas, para confecção de móveis e para fabricação de remédios. Qual desses 3 usos é o principal? Que não precisaria ser retirada tantos exemplares quanto os outros, mas que também precisa desse material para sua fabricação. Seriam os medicamentos, não é isso? Então vocês vão escrever um pouquinho, pouca coisa, ok? Um texto pequeno sobre o porquê que é importante preservar essa madeira, essa árvore, essa planta para a fabricação desses medicamentos, ok? Vamos para a próxima página e última de hoje. Escolha uma planta de sua preferência e complete o quadro a seguir. Vocês podem escolher qualquer planta ou árvore, ok? Porque a árvore é um tipo de planta. Então, vocês vão primeiro escrever o nome popular dessa árvore. Vamos supor que eu escolhi uma macieira. Então, o nome popular dela é macieira. O grupo de plantas que ela pertence é angiosperma. Por quê? Porque ela possui tanto
flores quanto frutos. E depois eu vou desenhar a macieira. Cada um vai escolher uma planta que mais goste, ok? Então, escolham a planta, coloquem o nome popular dessa planta, a qual grupo ela pertence, e façam um desenho bem bonito dela na página 153. Meus amores, nossa aula de hoje vai terminando por aqui. Não esqueçam, caso tenham alguma dúvida, anotem e nós conversaremos sobre ela depois, tá bom? Beijos e até a próxima aula.